Bom dia. Vamos então para a leitura das senhas diárias para o dia de hoje, dia 16 de janeiro, segundo domingo após a Epifania. Então, domingo de culto. Então, tem um versículo bíblico do culto, também lema da semana, é o mesmo versículo bíblico. Depois tem os versículos do dia, que não aparecem no culto, tá? 2 versículos bíblicos, um dos Salmos, um do Evangelho de Lucas, uma palavra de oração do Søren Kierkegaard, 3 textos de leitura, um vai ser de Salmos, outro de Coríntios, outro de João, e um texto para pregação. É nesta ordem que eu vou ler. E a chavezinha de interpretação que eu vou sugerir para hoje é: o futuro precisa de tempo. Uma coisa óbvia, né? O futuro precisa de tempo. Mas a gente, às vezes, acha que a gente é tão apressado, ansioso, acha que é para... tudo tem que ser para daqui a pouco, mas não, as coisas precisam de tempo. A gente precisou de tempo para crescer, não foi? Então vamos lá. O versículo para o culto, que também é chamado de lema da semana. Vem de Isaías, capítulo 49, versículo 3. O Senhor me disse: Israel, você é o meu servo, e por meio de você serei glorificado. Lembrem-se que isto foi escrito no tempo onde havia um reino de Israel, ou pelo menos tinha existido. Ainda existia o povo ali na Palestina, mas isso é do 3º livro de Isaías, porque o livro de Isaías tem 3, está lá dentro. Então tá. Mas você é o meu servo. A igreja é para ser também o servo de Deus, né? E por meio de você serei glorificado. O versículo para o dia, os 2 versículos, o primeiro é do Salmo 105, versículo 4. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. E o segundo versículo de Lucas, capítulo 11, versículo 10. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Muito bem. A força da fé também conduz a se encontrar algumas coisas. Mas vamos com cuidado aí, também não é automático. Não é verdade? A gente sabe como é que é. Só que a gente tem que interpretar a fé como um satisfazer de desejos individuais. Será que é isso? Às vezes a gente torna a fé um negócio egoísta, né? Deus faz o que eu quero. Se eu disser as palavrinhas certas, aí eu faço uma magia. Então tem que entender: tudo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta será aberta, também como uma coisa que precisa um prazo, certo? O futuro precisa de tempo. E a palavra de Søren Kierkegaard, ainda que, por vezes, pareça que não dás atenção ao meu grito, ao meu lamento e gemido, nem ao meu agradecimento, ainda assim quero continuar orando a ti até que aceites o meu agradecimento, porque tu me ouviste. Mesmo que eu não veja acontecer, que eu continue firme e ressaltando: será que a fé é para atender mesmo os meus desejozinhos egoístas? Assim? É isso que a fé é?
Ou isso é outra coisa, tipo pensamento positivo? Pense. Nós estamos falando da fé no Javé libertador, não num Deus ex machina, que faz o que eu desejo. A primeira leitura, das 3 leituras do culto, é do Salmo 37, versículos 5 a 10. Deixa eu ver se é 37 mesmo. 36, só 36, versículos 5 até 10. E é assim o texto. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da indolência, nem se replica na mão dos impuros. Muito bem, confirma a tua benignidade, confirma. Não precisa ser agora, não precisa ser só para mim. Entenderam? A bondade de Deus, é isso que a gente confessa. A segunda leitura é de 1 Coríntios 12, 1 a 11. 1 Coríntios 12, 1 a 11. Vamos lá? Fala aqui de uma coisa interessante, né? A diversidade dentro da igreja. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis não crentes, deixáveis-vos conduzir a ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus afirma anátema Jesus, afastem-se de Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretar estas línguas. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então tem que ter calma também dentro da igreja, as pessoas são diferentes e todas têm contribuições a dar. Interessante, né? Muito bem, a terceira leitura é do Evangelho de João,
capítulo 2, versículos 1 até 11. Fala de uma ação de Jesus e fala que ele precisa um tempo para realizar essa primeira ação, e ação primeiro sinal, um sinal, e depois foi embora do lugar que ele fez o sinal. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Filho, não tem mais vinho? Mas Jesus lhe disse, os casamentos eram longos e se tomava bastante vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: Enchei de água as talhas, e eles as encheram. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: Todos costumam por primeiro servir o bom vinho, e quando todos já beberam bastante, serve o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestando a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, foi para Cafarnaum com sua mãe, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Muito bem, o texto da pregação é de Isaías, capítulo 62, versículos 1 até 5. Isaías, capítulo 62, versículos 1 até 5. Vamos lá. Temos pouco tempo para chegar aos 15 minutos. Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que brilhe a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e os reis a tua glória, e será chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão de Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra será desposada. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos se desposarão de ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Esta figura do Deus amor que casa com a noiva justiça. O noivo amor que casa com a noiva justiça. Justiça e paz se casarão, se abraçarão. Tem lugar em que um profeta diz isso. Justiça e paz se abraçarão, se casarão. O reino de Deus. Mas o futuro precisa um tempo. Mas a gente ora para que ele venha. E não são só os meus desejos que têm que ser realizados. São os desejos de Deus que têm que ser realizados. Aliás, será que são os seus desejos que têm que se realizar? Será que isso é fé? Um beijo. Pensemos isso. Espere que você vá ao culto, se der tempo disso chegar antes do culto, tá? Beijo.